Bom dia, então, a todos gerconianos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma edição do workshop do Gercon. Hoje nós temos duas apresentações. Primeiro, o Adiel vai falar sobre desafios e oportunidades de pesquisa para uso de machine learning no plano de dados SDN. Em seguida, o Diego vai apresentar uma pesquisa que ele vem fazendo e que teve um artigo publicado no SBRC agora, na trilha principal. Então, Adiel, você está com a palavra. Você tem aí uns 30 minutos no máximo para vender seu peixe. Certo. Bom dia, para quem ainda não me conhece, sou Adiel, aluno de doutorado aqui do GERCOM. O objetivo da apresentação de hoje é trazer um overview aí de pesquisas no ramo de SDN, especificamente em P4 e plano de dados programáveis. E a ideia é trazer uma luz para quem está procurando tema de TCC, mestrado, com base nas pesquisas que eu venho fazendo. Bom, o objetivo é introduzir o conceito de SDN para vocês, e a relevância do uso de aprendizagem de máquina para otimizar as funções de rede. Mas antes, a gente vai fazer uma breve aula do que são esses termos. Pode ser, eu acredito que para a maioria de vocês ainda são termos novos. Então, vou fazer um overview rapidinho disso. Bom, começando pelas redes tradicionais, ou rede de redes. As principais características delas são grande volume de dados, múltiplos serviços para suportar, serviços esses que não foram projetados no início, que não tinham ideia de que a rede precisaria atender uma certa demanda, certos serviços, e também aplicações de serviços de natureza dinâmica. Então, toda essa característica acabou trazendo a necessidade de tornar as redes flexíveis e programáveis. E o primeiro passo nesse tipo de evolução foram as redes definidas por software. Então, a ONF, que é Open Network Foundation, ela define a SDN como uma arquitetura emergente, dinâmica, gerenciável e adaptável que permite separação entre o controle da rede e as funções de encaminhamento. Então, aqui na figura ao lado, a gente tem a rede tradicional versus redes SDN. Então, percebam que na rede tradicional, o switch ele era responsável tanto pela parte de controle da rede, quanto de funções de encaminhamento. Já na rede definida por software, eu tenho um elemento centralizado na rede, que é um controlador, que se comunica com todos esses switches e que fica responsável agora pelo controle da rede e switch pelas funções de encaminhamento. Então, isso foi a primeira evolução que tivemos no âmbito de redes. Bom, acho que o principal elemento que caracteriza a rede SDN é o protocolo OpenFlow. Então, por exemplo, aqui na figura, esse é o escopo do uso do OpenFlow. Eu tenho um switch OpenFlow. Esse switch ele possui um canal seguro com o controlador através do OpenFlow, pelo protocolo OpenFlow SSL. E aqui eu tenho as funções de encaminhamento também no switch. Então, toda a parte de controle, todas as decisões e políticas da rede que foram determinadas no controlador, elas são passadas para o switch através desse canal seguro. Ainda assim, com essa evolução, ainda tinha limitações. Por exemplo, a limitação quanto aos protocolos existentes, os campos de cabeçalho eram fixos, não possuíam suporte para protocolos personalizados, elevado tempo de espera para a implementação de funções novas. Então, por exemplo, quero testar algo aqui na rede que pode otimizar um determinado protocolo. Então, para você conseguir fazer isso, implementar para testar, era muito demorado. Então, colocar novas ideias em produção dependia basicamente de vendedores e fabricantes. E isso acarretava impedindo a inovação, dificultando o desenvolvimento e teste de novas soluções para a rede. Então, nesse novo cenário, surgiu uma nova necessidade, que é a necessidade de dispositivos de redes programáveis. Bom, a definição da programabilidade do plano de dados seria algo como que representa o próximo passo para permitir os switches executem as operações complexas de pacote. Então, por exemplo, na comparação das redes tradicionais,
SDN com funções de plano de dados e o SDN com plano de dados programados. Percebam aqui, a setinha azul, ela indica até onde vai a programabilidade da rede. Então, nas redes tradicionais, a gente tinha aqui as APIs e as aplicações. Então, baseado nisso, conseguia fazer algumas operações da rede. Na parte do SDN, a programabilidade ela desceu até o plano de controle, ou seja, o controlador SDN. E, como último passo dessa evolução, a programabilidade vem até o plano de dados, que permite que eu escreva programas que serão compilados dentro do switch P4. Aqui na outra figura eu tenho uma comparação, por exemplo, em computadores desktop, eu tenho ali a linguagem Java, um compilador, e isso vai ser processado no CPU. Da mesma forma, eu tenho bibliotecas como o OpenCL, o compilador e uma GPU. Então, nesses dois casos, eu tenho uma linguagem, um compilador e um processador. Da mesma forma, eu tenho isso agora para a rede. Ou seja, eu posso escrever um programa P4 e ele vai ser compilado e executado dentro do processador do switch. Tá. O desenvolvimento da programabilidade no plano de dados se baseou basicamente em três principais pilares. Reconfigurabilidade, ou seja, permitir que eu configure o switch da maneira que eu quero e quantas vezes eu quiser. A independência do protocolo, ou seja, que ele não fique preso ao funcionamento de determinado protocolo. Eu quero que ele rode só IPv4. Não, se eu quiser, eu posso instalar o switch e colocar para o IPv6. Então, eu tenho esse tipo de flexibilidade dentro dos switches programáveis. E a independência do alvo. O alvo se refere aqui, no caso, ao switch. Ou seja, que eu escreva programas que possam ser rodados no switch, no GERCOM, por exemplo. Mas, eu gostei dessa proposta, funcionou. Eu quero testar agora lá no CTIC. Então, a ideia é que esse mesmo programa possa ser executado lá, independente da quantidade de recursos do switch. Acho que de forma similar dá para fazer um paralelo com o Windows. Basicamente, o Windows ele é um software de prateleira e que funciona em máquinas com diversos tipos de hardware, diferentes componentes, quantidade de recursos computacionais e de armazenamento. Bom, e como funciona essa parte do programa? Ah, uma maneira simples que dá para definir é como se fosse uma máquina de estados. E o programador faz essa definição dessa máquina de estados. E a partir do momento que eu inicio o switch com o programa P4 e ele está com essa máquina de estado, todo o pacote vai passar por ela. Então, por exemplo, aqui na figura, ele tem um start, ele pode rejeitar de primeira. Se não for Ethernet, né? Se não for um pacote Ethernet, ele descarta, rejeita. Beleza. Agora, é um pacote Ethernet. Beleza. Chegou na Ethernet, é TCP, aí ele vem para cá. Aí, dentro da parte do TCP, ele processa e aceita. O mesmo processo ele faz para o UDP e aceita. Se não for TCP nem UDP, ele pega e rejeita. Então, percebam que dá para escrever um certo tipo de lógica dentro dos programas P4. A linguagem P4 ela é bem parecida com Python e com C++, na, na questão de sintaxe e também na questão de operações que são permitidas. Ainda existem algum tipo de limitações. Mas, basicamente, a partir do momento que eu escrevo essa máquina de estados dentro do meu programa P4, todo o pacote que chega por aqui, dentro do switch, ele vai passar por essa máquina. Então, perceba que eu posso dizer até que isso aqui é um tipo de classificação de pacote. Tá? E também algo interessante para falar sobre isso é que a velocidade de classificação desses pacotes ela é igual à capacidade do switch de processar pacotes, que é basicamente quase em tempo real. Bom, é interessante também falar um pouco sobre aprendizagem de máquina, uma vez que a ideia é verificar o uso desse tipo de técnica dentro de redes programáveis. Então, basicamente, elas se dividem em três principais grupos: a aprendizado não supervisionado, a aprendizado supervisionado e também por reforço.
Nessa parte de aprendizagem de máquina, é interessante procurar alguns cursos também. Acho que na Udemy, a Alura tem bons cursos que mostram toda a parte de aplicação ali, preparação do ambiente Python. Mas a ideia aqui não é fazer um tutorial da parte de aprendizagem de máquina, mas é interessante entender os conceitos. Mas basicamente, dependendo da técnica que você escolher, o aprendizagem de máquina ele vai ser utilizado para classificação. E a partir da classificação, você vai gerar aplicações para o plano de dados. Tá. Então, vamos falar sobre os desafios de implementação da aprendizagem de máquina dentro do plano de dados SDN. Então, a primeira limitação, fiz uma categorização de 5 principais categorias e alguns exemplos dentro delas. Então, limitação de hardware. A primeira é capacidade de processamento. Dispositivos de rede que são projetados para funções de rede não têm tanto desempenho, recurso computacional como CPU e GPU, quanto um desktop ou um servidor. Então, acaba sendo uma limitação e também não tem hardware dedicado. Por exemplo, a gente está vendo um movimento muito grande da indústria, exemplo, NVIDIA e AMD, que estão já colocando parte dedicada dentro do chipset para processamento de aprendizagem de máquina. A mesma coisa também na arquitetura ARM. A Apple está fazendo isso, fabricantes como a Qualcomm, que fazem chipset para aparelho, dispositivos móveis, também está dedicando parte do chipset para aprendizagem de máquina. No entanto, pelo menos até o que eu tenho de conhecimento agora, a parte de rede ainda não teve esse tipo de atenção. Ter um hardware dedicado ali para aprendizagem de máquina dentro do dispositivo de rede. E isso aqui é uma limitação, porque eu não posso colocar algo pesado para rodar no switch que comprometa as funções de rede, porque as funções de rede são prioridade num dispositivo de rede. Outra questão também é a restrição de armazenamento. Uma vez que eu não tenho muita memória dentro do meu switch, é difícil colocar soluções pesadas dentro dele para executar. Tá. Outra questão, desempenho em tempo real. Que no caso seria a latência, que também envolve uma questão de recurso computacional disponível no switch. Ou seja, o tempo que eu gero de atraso na rede para implementar uma questão de segurança. Outra questão também, demanda de processamento em tempo real. Essa aqui já vai mais para a parte de aplicações. Por exemplo, existem tipos de aplicações que eu preciso seja em tempo real. Quando a gente vê palestras sobre 5G, geralmente eles usam a questão de operações feitas remotamente por médicos. Então, ali é uma aplicação crítica e que qualquer tipo de atraso pode trazer um dano colateral muito grande. Então, desenvolver soluções para esse tipo de casos dentro do plano de dados SDN também é algo bem interessante. Complexidade de implementação. Aqui eu coloquei integração de sistemas. O que significa isso? A rede de computadores ela é muito heterogênea. Ou seja, eu tenho partes da rede, por exemplo, que tem sistema legado, sistemas antigos. E fazer aplicação de aprendizagem de máquina para sistemas que não possuem, implementar no meu sistema, e ele está se comunicando com sistemas que não possuem esse tipo de solução, também é um desafio a ser superado. Outro problema bem que pode ser estudado, adaptação de modelos, adaptação de modelos de aprendizagem de máquina. Ou seja, como eu executo modelos de aprendizagem de máquina dentro do switch, que seria esse tipo de adaptação. Então, basicamente, as principais coisas que a gente encontra dentro da literatura é a parte de abstração. Ou seja, eu faço uma abstração daquele modelo e das regras que estão nele e faço um trabalho de mapeamento para dentro do plano de dados SDN, para aquela máquina de estados. Outra questão, segurança e privacidade. Então, ao mesmo tempo que eu uso a aprendizagem de máquina para gerar praga, meio que fornecer segurança dentro do plano de dados, eu também estou inserindo vulnerabilidades, porque modelos de aprendizagem de máquina também possuem vulnerabilidades. Então, estou utilizando um modelo para trazer segurança, mas ao mesmo tempo estou trazendo algum tipo de vulnerabilidade, por exemplo, ataques adversários. Outra questão,
privacidade dos dados. Como garantir que os dados que eu estou utilizando nesse modelo não podem ser utilizados para obter informações. Por exemplo, eu estava conversando com o Diego no laboratório, acho que semana passada, e ele estava me contando sobre alguns ataques que você consegue, a partir de um modelo, até em alguns casos, replicar o banco de dados que foi utilizado para treinar ele em quase 80%, por exemplo. Quase, quase 80%, que é uma porcentagem muito alta dos dados originais. Então, se eu, a partir do modelo, consigo, por exemplo, dados pessoais dos usuários, isso também é um risco alto e que também precisa de pesquisa para solucionar esse problema. Outra questão também, atualização e manutenção dos modelos. Acabei com erro de digitação aqui, eu peço desculpa, mas a questão seria a manutenção contínua e atualização dos modelos. Então, eu faço modelagem para um tipo de ataque de DDoS, por exemplo, mas no dia seguinte esse ataque ele sofre uma reformulação e aquele modelo que era eficiente para esse tipo de ataque não é mais agora. Ontem era, hoje não. E o cenário de cibersegurança ele é bem dinâmico. Então, como garantir que novos ataques serão tratados? Então, existem tipos de técnicas de aprendizagem de máquina que permitem, por exemplo, a atualização do modelo. Então, implementar isso dentro do plano de dados também poderia ser algo interessante. Bom, quando vocês forem pesquisar, e caso se interessem sobre aplicações de aprendizagem de máquina para o plano de dados, eu coloquei aplicação aqui, mas são aplicações de aprendizagem de máquina. Então, eu tenho alguns tipos de abordagem que a gente vai encontrar na literatura. São elas. Quando eu tenho uma aplicação rodando dentro do switch, isso significa que eu estou trazendo a aprendizagem de máquina para dentro do código. Então, quando o switch ele inicia e ele carrega o programa P4, ele já está embutido ali com a parte de aprendizagem de máquina. Ou seja, toda vez que todo pacote que chegar nesse switch, ele já vai passar por aquela máquina de estados que foi mapeada a partir de um modelo de aprendizagem de máquina e vai classificar os pacotes. Isso que é bem interessante porque a velocidade de classificação dos pacotes, como eu disse anteriormente, vai ser igual à velocidade de processamento do switch. Outro tipo de aplicação bem recorrente na literatura é quando eu tenho uma espécie de agente que está com o meu switch. Então, por exemplo, imagina uma rede ali com 10 switches e eu tenho um agente para cada switch. Isso poderia ser uma aplicação para aprendizado federado. Então, cada switch vai ter um agente federado ali conectado com o switch mais próximo. E eu posso ter um modelo global, por exemplo, no controlador. Então, cada switch vai fazer essa parte de treino e mandar uma parte do modelo para o controlador. E o controlador, por sua vez, gera um novo modelo global e distribui para esses agentes no switch. Aqui eu tenho um pouco de delay por conta dessa conexão de rede. Porém, eu posso garantir nesse agente melhores condições de recursos computacionais, como memória, CPU e GPU. Ou até questão também do chip dedicado para a aprendizagem de máquina. A terceira opção, que a gente encontra bastante também na literatura, é quando eu tenho o P4 como mais um ajudante. Por exemplo, eu quero fazer a telemetria de rede. Isso me permite, por exemplo, formar um dataset melhor. Então, o switch, no programa dele, basicamente eu vou ter um encaminhamento para essa aplicação e essa aplicação passa os dados para o controlador. Então, ela ajuda o controlador a ter uma visibilidade melhor, uma granularidade maior dos dados que estão passando no switch. Então, isso pode trazer benefícios, por exemplo, para a aplicação de aprendizagem de máquina. Então, num contexto geral, são esses três tipos de abordagem que a gente encontra dentro da literatura. Bom, e dentro desse cenário, eu trouxe alguns casos que podem ser utilizados. E aqui pode ser sugestão, no caso, pode ser tomado como sugestão para vocês, para desenvolver o trabalho de vocês. Primeiro caso, balanceamento de carga dinâmico. Então, eu posso explorar, por exemplo, algoritmos de aprendizagem de máquina para realizar o balanceamento de carga dinâmico em switch P4, distribuindo o tráfego de forma eficiente entre os diferentes caminhos da rede para otimizar o desempenho e a utilização de recursos. Esses dois primeiros ele envolvem mais a parte de qualidade de serviço. Por exemplo, detecção de congestionamento e prevenção de buffer overflow
Nesse caso, seria desenvolver modelos de aprendizagem de máquina para detectar congestionamentos e prever potenciais buffer overflows em switch P4, permitindo uma resposta proativa para mitigar esses ataques e melhorar esses problemas e melhorar a qualidade de serviço. Outra abordagem, Federated Learning em switch P4. Então, eu posso explorar, por exemplo, essas técnicas de aprendizagem federado para treinar modelos distribuídos no switch P4, permitindo colaboração entre múltiplos dispositivos para melhorar a precisão e eficácia do aprendizado. Outra questão também importante, privacidade e segurança em aprendizagem de máquina para switch P4. Então, considerar no trabalho questões de privacidade e segurar aplicações de, é, e segurança ao aplicar técnicas de aprendizagem de máquina no switch P4, garantindo assim a proteção dos dados do usuário e mitigando possíveis ataques adversários. Bom, agora que eu mostrei um pouco também do conceito de coisas que podem ser trabalhadas, trouxe também uma parte de um termômetro. Esse foi um survey publicado em 2023, mais ou menos na metade do ano. Ele traz uma média de publicações por ano. Então percebam que 2015 a 2020 foi o pico ali de publicação na parte de plano de dados programáveis, mas agora estabilizou mais ou menos em 20 artigos. Isso aqui é uma amostra, ele não leu todos os artigos que foram publicados no MP4, mas é uma amostra que traz um termômetro para a gente de como está o ambiente de publicação nesse ramo de rede de computadores. E também ele traz uma parte de um gráfico em pixel, né, de artigos estudados e ele categoriza isso. Por exemplo, P4, SDN, ele usa as palavras-chave no caso. Plano de dados programável, data center, performance de rede, switch P4 e balanceamento de carga no plano de dados. Bom, e agora, acho que tem uns 7 minutos aí, que é um espaço para conversação, tirar dúvidas de vocês.